Quer morar na Alemanha? Prepare-se para isso. Quando você vai morar na Alemanha, ninguém fala claramente sobre problemas que você pode ter para se integrar, para se inserir, para fazer amigos. O racismo existe na Alemanha, como existe em outros lugares, mas você sabe que, de acordo com a história da Alemanha, de acordo com a guerra, de acordo com a história da eugenia que era propagada pelo nazismo, tudo isso é uma filosofia de vida quase, né? Que é muito entronizada na vida de várias pessoas, né, na Alemanha. E tem sim, quando eu estudei iniciação ao direito, tinha um capítulo que era sobre as raças, né? E colocava que o negroide, baixinho, aquele que mora na África, que come mel, ele era menos desenvolvido intelectualmente do que o homem branco, que tinha vários níveis de evolução, né? Isso é um tipo de pensamento que ainda existe, estava no meu livro Iniciação ao Direito. E o meu professor de Direito deu aula. Ele perguntou se alguém tinha lido, eu falei que tinha. Se não estava de acordo, eu fui embora, saí da sala, né? Mas ele deu essa aula para as pessoas, como se fosse parte do direito, né? Então, existem pessoas e quando se fala em preconceito contra estrangeiros, tudo isso está intrinsecamente ligado, sabe, gente? Então, assim, a gente não vai mudar o mundo indo morar na Alemanha, mas a gente precisa mudar a nossa própria percepção do nosso próprio valor. Então, repita essas frases que eu tenho aqui para você. Estude essas frases como uma força para você se preparar e para você chegar exatamente onde você quer. Avançar profissionalmente, ganhar melhor, ter uma independência financeira e depois mobilidade para você viajar para onde você quiser. No Brasil existe um tipo de racismo. Na Europa, o racismo é diferente. Prepare-se. Prepare a sua mente e repita as frases aqui do vídeo. Vem comigo. Você já viveu alguma situação de discriminação assim por cor? Por estar na Alemanha ou em qualquer outro lugar? Conta aqui para nós nos comentários como foi sua experiência e vamos trocar histórias, vamos nos conectar, cada um pela sua própria história? Você já sentiu medo de não pertencer por causa da sua cor de pele ou por causa do seu jeito de falar? Essa aqui é uma comunidade consciente. Aqui tem gente que cresce com coragem, com esforço, com dedicação. E você pode fazer parte dessa comunidade linda que está cada vez mais querendo avançar. Não é gente que quer ficar parado, nem aguenta a mesmice. Esse aqui é um espaço seguro para você deixar o seu comentário, para você conversar e para você, inclusive, trazer insights para a sua própria vida. Então participe, comente. Eu sou Manuela Vasconcelos, musicista, poliglota, analista internacional e especialista em línguas em contexto. Eu trago para você o aprendizado do alemão integrado em imersão cultural. E aqui hoje você vai conhecer aspectos novos da vida na Alemanha. Porque morar na Alemanha não é só aprender alemão, palavras, declinações e até alguns ritos na hora de se conhecer. É também importante você ter um posicionamento estratégico, você saber como se firmar, como se comunicar e como ter clareza em relação a algumas situações. Isso acontece na Alemanha, mas também pode acontecer no Brasil. Diz a verdade se no Brasil também não existe racismo, né? Ele pode ser velado, mas os privilégios na nossa sociedade brasileira são distribuídos de acordo com cor, com raça, com instrução. E é uma sociedade, de uma certa forma, em castas, se você for pensar bem. Essa mobilidade existe muito mais na Alemanha para quem estuda. Eu vivenciei na Alemanha situações desagradáveis de racismo. Eu tinha uma filha pequena e eu uma vez fui parada no metrô, eu tinha me casado e o meu nome de casada era Manuela de Almeida Noy. Noy era o nome de casada, né? Você acredita que eu respondi que meu nome era Manuela Noy e eu não estava me lembrando que meu nome era Manuela de Almeida Noy? Fiquei nervosa na hora. E assim, o policial ficou um tempão olhando pra minha cara, ele estava sabendo que eu estava grávida de alguns meses e ele ficou falando assim pra mim, você não está bem, sabe?
que o policial ia falar da minha saúde? Eu podia até não estar bem, mas o que ele estava me ajudando com aquilo? Qual que é o sentido de você dizer para outra pessoa que a pessoa não está se sentindo bem? Aquilo ali era um tipo de... Por que ele estava me segurando ali naquele lugar se ele estava sabendo quem que eu era? Olhando ali no computador dele. Eu tive o tempo todo o sentimento de ser estrangeira na Alemanha e trabalhei em alguns trabalhinhos, em algumas lojinhas aqui e ali, e sempre com o sentimento de ser uma cidadã de segunda classe, sabe? Assim, no sentido de segunda categoria, de não ter acesso às mesmas coisas que os alemães têm. Isso é uma segregação que eles têm mesmo entre eles. Quando a minha filha entrou na escola, ela estava numa escola onde tinha alemães e tinha também filhos de alemães com estrangeiros. A minha filha era uma filha de um alemão com uma estrangeira, né? E ela teve dificuldades para entrar na escola depois por causa disso, sabe? Tem toda uma segregação em relação aos filhos puros de alemão, o alemão puro. Isso é uma ideia que existe ainda na Alemanha. E como eu fiquei me sentindo uma estrangeira, eu me sentia também deslocada com a minha própria identidade. Porque eu queria aprender alemão, todo o meu tempo, o meu esforço, todo o meu estudo era para aprender alemão e eu estava imersa na sociedade, numa família alemã, falando alemão o tempo todo, né? Assim, travando e com problemas de compreensão e tudo, mas imersa totalmente, sabe? E foi duro, foi difícil, porque as pessoas veem a nossa boa vontade, mas ninguém tem noção do esforço que a gente está fazendo. Não, gente, a realidade é muito mais complexa do que parece. Você vai trabalhar na Alemanha, você tem várias oportunidades profissionais, você vai começar ganhando bem, você vai conseguir já organizar a sua vida, vários aspectos, principalmente se você estiver trabalhando com uma empresa ou se você estiver ligado a alguma instituição. Isso tudo é bom se estiver numa universidade, estudando, ou fazendo um curso, ou fazendo um estágio, tudo isso é muito bom, é inclusive recomendável. Agora, tem situações em que a gente tem dificuldade de fazer amigos, de se integrar. Isso tudo eu vivenciei na pele. Quando você se preparar para ir para a Alemanha, você precisa ver as coisas como elas são. E evitar de romantizar, porque a gente tem a tendência de querer ver as coisas de uma maneira melhor, mas tem várias dificuldades e você precisa falar para conseguir resolver os seus problemas. Mesmo falando alemão, já vai ter dificuldades. Então, fale! Agora para você, 11 frases motivacionais para você não desistir de aprender alemão. Você precisa persistir e ir aprendendo cada dia um pouco. Então repita comigo e vamos treinar esses trava-línguas. Você repete devagar e vai falando cada vez mais rápido. Tem perguntas? Anota com a caneta e vai anotando, porque depois você vem aqui no YouTube e faz o seu comentário, faz a sua pergunta. É um grande prazer responder a cada uma das perguntas de vocês. Agora, olha as frases fortes, olha aqui. Mein Wert hängt nicht von deiner Meinung ab. Mein Wert hängt nicht von deiner Meinung ab. O B, gente, vira P no final da palavra, ab. E você quase não pronuncia, é um B surdo. Mein Wert hängt nicht von deiner Meinung ab. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Ich lasse mich nicht kleiner machen. Ich lasse mich nicht kleiner machen. Meine Herkunft ist meine Stärke. Meine Herkunft ist meine Stärke. Herkunft, Herkunft. Normalmente, as palavras que são um pouquinho compridas em alemão têm a ênfase na primeira sílaba, Herkunft. O importante aqui é a partícula, her, de onde você vem. A minha origem é a minha força, né? Então, eu reconheço a minha origem, eu reconheço que eu sou diferente, eu amo a minha origem e eu tô bem, né? Então, você traz isso como uma força. Meine Herkunft ist meine Stärke. Meine Herkunft ist meine Stärke. Stärke. Um S antes de um T ou de um P é sempre Stärke. Meine Herkunft ist meine Stärke. Então a gente diz ist Stärke, ist Stärke, ist meine Stärke. Meine Herkunft ist meine Stärke. Ich gehöre hierher, wenn ich es entscheide. Ich gehöre hierher, wenn ich es entscheide. Ich bleibe respektvoll. Ich bleibe respektvoll, aber stark.
Ich bleibe respektvoll, aber stark. Ich bleibe respektvoll, aber stark. Repita comigo, respektvoll, respektvoll. Nós temos o K e o T. E o V que tem som de F, né? Respektvoll. E a primeira sílaba normalmente tem ênfase. Respektvoll. Ich bleibe respektvoll, aber stark. Repita. Ich bleibe respektvoll, aber stark. Então, gente, a gente precisa fortalecer a nossa mentalidade, porque vai ter situações em que eles às vezes nem percebem, mas eles têm isso de se impor como os donos do lugar, porque eles são realmente, né? Se você estiver morando na Alemanha, não tem como você dizer que não são. Então, você precisa simplesmente se adaptar e ficar com a cabeça fria, porque pode acontecer situações desagradáveis. Então, cabeça fria e educação, né? Evite conflito. Isso aí eu já posso te dizer que não vale a pena você criar conflito, porque os conflitos já existem na sociedade, né? Então, você precisa viver e viver bem. Ich bleibe respektvoll, aber stark. Niemand definiert meinen Platz außer mir. Isso aqui é boa, hein, gente? Außer mir. Olha só o dativo. Außer mir. Ninguém define meu lugar, só eu, né? Niemand definiert meinen Platz außer mir. Niemand definiert meinen Platz außer mir. Ich wachse durch Herausforderungen. Ich wachse durch Herausforderungen. Ich baue mir meinen eigenen Raum. Ich baue mir meinen eigenen Raum. Eigenen Raum. Eigenen Raum. Eigenen Raum. Ich baue mir meinen eigenen Raum. Ich bin mehr als ein Etikett. Das Etikett, ja? Uma palavra estrangeira, vem do francês, né? Etiqueta. Etiqueta nesse sentido é um rótulo, né? Eu não sou apenas um rótulo, um estrangeiro, ou um mestiço, ou um moreno, ou um latino, né? Eu sou mais do que isso, eu sou uma pessoa, né? E eu sei o meu valor. Ich bin mehr als ein Etikett. Ich gehe meinen Weg, bewusst und vorbereitet. Ich gehe meinen Weg, bewusst und vorbereitet. Agora preste atenção, é muito importante você aqui perceber o vocabulário emocional, né? E que todas essas frases aqui são frases para você se fortalecer emocionalmente. Ich gehe meinen Weg, bewusst und vorbereitet. Então essas são as palavras para você aprender alemão já fortalecendo o seu mindset. Isso é neurociência, gente, é aprender com emoção. É aprender com a plasticidade do cérebro. Sabe o que é plasticidade? Fiz várias entrevistas com grandes neurocientistas da Universidade de Brasília. Vou botar o link aqui para você da playlist. Tem entrevistas sobre neurociência com música, sobre neurociência com visão, daltonismo, mas também neurociência com sentimentos, com pesquisa, com aprendizado. E tudo isso é muito bonito você aprender como os nossos sentimentos são diretamente ligados na nossa mente. Então, aprender com coisas que você gosta não é apenas uma coisa mais fácil, é a coisa mais efetiva e a maneira mais rápida de você aprender alemão. Pensa aqui nos verbos reflexivos, por exemplo. Ich baue mir meinen eigenen Raum. Ich baue mir, né? Eu construo para mim. Ich baue mir. Aqui é um verbo reflexivo que usa o dativo. Mir é dativo e mich é acusativo. Ich baue mir meinen eigenen Raum. Ich baue mir meinen eigenen Raum. Esse N no final das palavras você engole, né? Ich baue mir meinen eigenen Raum. Mas professora, por que eu vou aprender meinen se pronuncia igual mein? É assim, gente. Você vai se habituando e vai ver que com o tempo, com o exercício, tudo vai ficar muito mais tranquilo, mais natural e mais evidente. Tudo é exercício. Übung macht den Meister. Übung macht den Meister. Übung macht den Meister. Repita essas frases diariamente para você se fortalecer. Desse jeito, você aprende alemão como uma ferramenta de poder, uma ferramenta de
autorregulação, de saúde emocional, de saúde mental e de motivação para você continuar na sua caminhada. Vem comigo, vem fazer parte dessa comunidade linda. E você também precisa dessa postura ao falar. Coloque-se sentado, faça um pouco de exercício de sonoridade. Meine Herkunft ist meine Stärke. Quando você canta um pouquinho, você imposta a sua voz, você coloca ela no lugar certo. Outra coisa, uma coisa muito importante, fale num tom firme. Porque você vai precisar, quando você for conversar com os alemães, mostrar quem você é. Olhar no olho, dar a mão de uma maneira firme, né? E também pronunciar essas palavras, mesmo quando elas aparecem num momento difíceis demais para você. Mas com exercício, você vai ver que você vai conseguindo falar aos poucos. E se você quer aprender mais rápido, vem para a mentoria. O link tá na descrição. O importante é ter essa comunicação segura, tranquila e clara. É isso que eles esperam. Os alemães não esperam que você vá falar o alemão perfeito, mas eles esperam clareza, tranquilidade e segurança na hora de falar. É assim que eu ensino, gente. Eu ensino com rituais, com imersão cultural, com contexto. Eu não ensino só palavras ou termos soltos de gramática. Eu ensino alemão em contexto. É uma comunicação estratégica para você saber exatamente onde você quer chegar e você chegar mais rápido. Com uma postura profissional, com uma postura mais segura de si. A mentoria prepara para um trabalho na Alemanha com diálogos reais e com situações vivenciadas em que a gente troca informações e repete exatamente as palavras que você vai usar no seu diálogo, na sua entrevista de trabalho. Desse jeito, cada aluno que se sente mais seguro se posiciona muito melhor. Sobre o racismo, ele existe, não é só no Brasil, não é só na Alemanha, ele existe em várias sociedades de modos diferentes, cada uma tem o seu. Mas não é o racismo que vai definir você. Você sabe do seu valor. Uma vez, isso me fez lembrar de uma prima que eu tenho que mora na Holanda, eu gosto muito dela, sempre me influenciou muito. E eu visitava ela várias vezes quando eu morava na França ou na Alemanha. Uma vez nós estávamos andando na rua, em Amsterdã, onde ela mora, e ela encontrou com uma holandesa, branca, bonita, jovem também, dançarina como ela, e a minha prima é bem morena. Aí essa holandesa tratou ela assim, mal, sabe? Conversou com ela com certo desprezo. Aí eu comentei com ela, falei, nossa, mas olha o jeito que ela falou com você, e ela me olhou diferente, eu era um pouco mais branca, ela me olhou um pouco diferente. Aí a minha prima falou assim, eu tô acostumada com isso não ligo. Ela já estava morando há muitos anos na Holanda e já estava habituada com situações desse tipo. Mas eu fiquei chocada porque foi uma situação que nós estávamos as duas ali, né? E eu vi uma diferença ali. Já aconteceu comigo em outras situações, com amigos meus também na Alemanha, e eu já tive situações em que na França eu era babá de uma criança, de uma menina de 3 anos, e a mãe dela uma vez olhou pro meu pé e olhou pro pé dela e ela viu que ela era bem mais branca, ela tinha umas veinhas verdes que apareciam no pé. E o meu pé não aparecia nada disso, né? Aí ela falou, olha só como você mais morena. Eu falei, tá, e daí, né? Mas é assim, gente, e essas coisas acontecem mesmo em todo lugar, tá bom? O preparo te fortalece, por isso fica com a gente e vem fazer parte dessa mentoria, vem conversar com a gente mais de perto, que a informação evita a frustração. E cada vez que você se conhece mais a língua e os jeitos de se expressar de uma maneira mais tranquila, você vai construindo o seu caminho para o seu futuro profissional. Você pode prosperar, mas precisa estar estruturado primeiro na sua mente. E toda essa força, todo esse apoio emocional você tem aqui com a gente no método Alemão em Forma de Arte, porque eu já passei por isso e eu compartilho com você a minha história a cada vídeo. Tá gostando desse conteúdo? Então se inscreve já no canal e ativa o seu sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo, nenhuma live que eu vou fazer nesses próximos dias. Então, com o sininho das notificações ligado, você vai estar sempre sendo avisado. Então é só você clicar em se inscrever e depois no sininho das notificações, todas as notificações.
E aproveita para curtir também o vídeo. Se esse conteúdo faz diferença para você, que tal dar uma olhada aqui nesses conteúdos do canal? Faz uma maratona. Você não faz maratona no Netflix? Faz uma Manoflix. Assista aos vídeos sugeridos, assista aos vídeos na playlist sobre alemão para o trabalho, alemão com pronúncia, alemão em imersão cultural. Você treinando aqui com a gente, você vai perceber que você vai crescendo cada vez mais. Você está gostando desses conteúdos todos? Guarda essa mensagem para você nessa semana, reflete e volta na semana que vem. O conteúdo do próximo vídeo vai começar com esse. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.